Então, trabalho secular e trabalho espiritual, eu coloquei aqui parte 2. Nós vamos inicialmente abrir em Gênesis, nós vamos tirar algumas lições deste livro, Gênesis capítulo 2, você que tem a sua Bíblia aí, quer acompanhar, Gênesis capítulo 2, e a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 3 e depois do versículo 15. Nos diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Depois nós vamos considerar outros versículos, mas a nossa oração é que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Já, provavelmente, muitos já devem ter ouvido a expressão, olha, se eu pegar quem inventar o trabalho, eu mato. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou talvez até mesmo você já falou isso. Se eu pegasse quem inventou o trabalho, eu matava. Olha, é um pecado gravíssimo isso aí, porque quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. Quando nós não entendemos os planos de Deus para o trabalho, isso acaba sendo frustrante. Porque nós vemos aqui, no começo, o Senhor criou os céus e a terra, criou os animais, criou o homem, e ele também, após ele ter criado o homem, ele deu trabalho ao homem. Então, Deus não somente mostrou que ele trabalha, mas ele também compartilhou o trabalho com o ser humano. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho faz parte do projeto de Deus. Muito pelo contrário, que muitas pessoas pensam que o trabalho é resultado do pecado. Não, nós vimos aqui em Gênesis capítulo 2. O pecado aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 3. Então, o trabalho não é resultado do pecado. Agora, o trabalho exaustivo, sim, é resultado do pecado. E aquela ganância, aquela vontade sempre cada vez de ganhar mais e a pessoa nunca ter tempo para Deus. Então, Deus aqui ele nos mostra um padrão. Se nós colocarmos em prática nas nossas vidas, tem tudo para dar certo, para que o trabalho não seja visto por nós como uma coisa completamente abominável. Tem aqueles funcionários que nunca está contente com aquilo que faz, não está contente com o chefe, não está contente com o dono da empresa, sabe? Descontente de tudo, sempre fazendo aquilo com má vontade, com vontade que não vê a hora que chega, dá o horário de ir embora para poder, dá o horário para poder ir embora, e muitas das vezes faz as coisas mal feitas, porque quer se livrar daquilo, quer ir embora, e, sabe, não quero ver nada disso. E aí o trabalho acaba sendo uma coisa frustrante. No último estudo também eu falei algo interessante com relação à escolha do trabalho. Muitas das vezes a pessoa, um exemplo, procura uma faculdade, isso é ótimo, né? A pessoa procura uma faculdade, às vezes mais induzidos pelos pais do que aquilo que a pessoa quer. E eu falei também sobre a dificuldade que nós estamos tendo aqui no Brasil, principalmente depois dessa pandemia, a pessoa acertar um trabalho em que ela está contente com aquilo.
Nós vimos muitas empresas fechando, muitas lojas, muitas pessoas sendo demitidas, e aí acabando fazer exercendo uma outra profissão que não é aquilo que ela queria, não é aquilo que ela sonhava. Então a frase que eu deixei, né, é que procure amar aquilo que você faz, não fazer aquilo que você ama. Porque se Deus fechou uma porta para você, e aí é óbvio que talvez seja uma coisa que você sempre almejava, e aí ele abre uma outra porta, ele quer que você ame essa outra porta que ele abriu. Não simplesmente trabalhar de uma forma dizendo assim, não é isso que eu queria fazer. A minha vontade era fazer uma outra coisa. Eu não tinha um pingo de vontade de fazer isso aqui, né? Os meus planos não eram esse. Nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Nem sempre Deus abre uma porta de emprego, ou melhor, que é aquilo que a gente almejou. De repente Deus vem abrir uma outra porta. Eu penso assim, muitas pessoas que também querem se ingressar numa faculdade, e muitas das vezes, eu já vi muitas vezes em entrevistas, né, de empresas, pessoas que estavam ali em busca de um emprego, mas a profissão que ela se formou era outra, porque ela não se deu bem naquilo, ela não se sentiu realizado, as portas não se abriram para ela. Então são coisas que a gente deve pensar. Mas especificamente aqui, Gênesis nos dá um padrão, e esse padrão é apresentado pelo próprio Deus, porque Deus ele trabalhou e ele mostrou aqui também alguns exemplos que para nós, se colocarmos em prática, é importante. Então, no princípio, nós vemos que houve trabalho. Deus criou a terra, criou os animais, né? Então, o trabalho é importante e fundamental para as nossas vidas. Porque se fosse alguma coisa sem valor, Deus não teria compartilhado o trabalho com o homem. Quando ele colocou Adão e Eva lá no jardim e disse: vocês devem cultivar isso, vocês devem cuidar disso, né? Inclusive também, não somente cultivar o jardim, mas também Deus deu outro trabalho para Adão, que era dar nomes aos animais. Veja que Deus ele fez algo, mas ele disse para o homem dar continuidade na sua obra. Que privilégio. Então, em seguida, a Bíblia retrata o trabalho para os seres humanos. Não somente Deus mostra o trabalho que ele fez, mas mostra também que ele compartilhou isso com os homens. Tá? Então, no início, Deus ele trabalhou, e como eu estava falando anteriormente, o trabalho não é resultado do pecado, não é. Se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não estaria trabalhando. Errado. Porque o trabalho foi dado por Deus antes do pecado. Agora, o trabalho exaustivo, isso sim é consequência do pecado. Porque Deus disse para Adão: agora em fadigas e cansaço obterás o sustento. Por isso que muitas vezes a gente tem que trabalhar e trabalhar muito, para poder colocar o pão, na nossa casa, e muitas das vezes acaba faltando. Mas se nós olharmos, tivermos a mesma visão que Deus tem com relação ao trabalho, nós não vamos ver isso de uma forma ruim. Nós vamos enxergar isso como uma coisa abençoada. E o trabalho é algo abençoado. O trabalho não é algo amaldiçoado. Não, pelo contrário, é abençoado. Porque foi criado por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 31, nos diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. E depois no capítulo 2, verso 1, assim, pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Então, a Bíblia não só nos relata que Deus trabalhou, como também ele gostou do trabalho. Deus ele não fez a terra
E ele disse: ah, agora vai. Não ficou exatamente como eu queria, então, já que eu fiz, então tá feito, então bola para frente. Não é isso. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, Deus se agradou do trabalho. Acho que não tem coisa mais prazerosa quando você faz um trabalho e você gosta do resultado desse trabalho. Acho que isso envolve o amor. É por isso que no estudo anterior a gente deve pensar, aprender a amar aquilo que Deus me deu, do que eu querer fazer aquilo que eu amo. Porque se eu não aprender a amar a porta que Deus me abriu, se eu não aprender a amar o serviço que Ele me deu, certamente eu vou ficar frustrado com o resultado. Mas Deus, Ele criou, Ele trabalhou e Ele se agradou. Ele se alegrou com aquilo. Então a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas e também cuidou e cuida da criação. Então, como eu disse, Deus não somente disse, já que eu fiz, está feito e agora, né? Não, ele cuidou. Veja alguns exemplos. No capítulo 2, versículo 6, diz que: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E o versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, Deus não somente criou, mas ele também cuidou e continua cuidando até hoje. Então, temos que ver o trabalho na mesma ótica de Deus, não como castigo, e sim como algo prazeroso e espiritual. Então, Deus criou e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, ele se alegrou, e ele regava a terra com a neblina, né? E fazia com que aquilo ficasse cada vez mais bonito, né? E tornasse aquilo prazeroso. Então, não simplesmente fazer com a cara amarrada, mas fazer com prazer, cuidar para que aquilo se mantenha. O versículo João 5,17 é a referência que eu disse, o Senhor Jesus dizendo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. De modo que na Bíblia não tem espaço para ociosos. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é gente que não quer fazer absolutamente nada. Há tempo de trabalho, há tempo de descanso também. Nós vamos ver a leitura que a gente fez. Deus nos mostra esse padrão. Há tempo de trabalho, mas há tempo de descanso, de repouso. Paulo falando à igreja, aos Tessalonicenses, ele diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. Os Salmos também diz, se não me engano, o Salmo, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Até cantamos num corinho na escolinha, né? A formiguinha corta a folha e carrega. Deus não quer preguiçoso em sua obra, diz esse corinho. Baseado exatamente nesse versículo bíblico. Deus não simplesmente criou as pessoas para que elas ficassem de braços cruzados sem fazer nada. Não, Deus não se agrada disso. É sempre bom ter alguma coisa para fazer, né? E a gente fazer isso para a honra e glória de Deus. Então, diz Gênesis 2, versículo 2: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2 e 2. Eu achei interessante essa frase aqui: o equilíbrio entre o trabalho e o descanso é o segredo da boa saúde física, psíquica e emocional. Deus está nos mostrando aqui um padrão de que o trabalho é importante, Deus fez tudo
e no sétimo dia ele descansou. Será que Deus ele estava tão cansado, né? Deu tanto trabalho para ele fazer a terra, os animais, e agora Deus falou assim: ah, gente, eu estou esgotado. Não é isso. A Bíblia diz que Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Poderíamos usar a expressão aí que Deus, depois que tudo que ele criou, ele contemplou aquilo que ele fez. Mas isso para nós, a expressão descansou, está nos deixando um padrão. Há tempo de trabalho, mas há tempo também de descanso. Os mais antigos, pelo menos a minha mãe dizia, meu pai dizia, né, ele está assistindo também aí, que aqui no Brasil parece que não tinha dia de folga. Quem trabalhava numa empresa era de segunda a segunda. E alguns países parece que até hoje ainda é assim, não tem folga, né? Mas o padrão que Deus mostra aqui é que tire um dia para descansar. Segundo os médicos, essa palavra aqui de um médico, o equilíbrio entre o trabalho e o descanso diz que é o segredo de uma boa saúde física, psíquica e emocional. Porque aquelas pessoas que dizem assim, talvez você já deve ter ouvido essa expressão. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Só sei trabalhar. Para quê? Para quê? Há tempo para tudo. Há tempo de trabalho, né? Eclesiastes fala muito que há tempo para tudo debaixo do sol. Num outro estudo a gente vai falar também ainda acerca do trabalho baseado nessa passagem. Há tempo para tudo, há tempo de trabalho, há tempo de descanso. Não podemos infringir essa lei de Deus, ele criou para o nosso bem. Veja também Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, versículo 9, diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Então, uma lei que Deus deixou ao povo de Israel, né, para que eles deixassem os afazeres dele no sétimo dia para descansar. Não somente isso, mas também um tempo dedicado ao Senhor. Sabe aquelas pessoas dizendo assim: ah, eu não tô tendo tempo para mais nada na minha vida. Para mim agora é só trabalho, eu trabalho, sabe? Eu tô tão atarefado que eu não tenho tempo para família, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de mais nada. O meu trabalho está me consumindo. Isso é errado. Sabe que tem que ter um tempo na nossa vida que nós temos que dar uma pausa, né? Dar uma pausa e parar para que a gente recobre, né, a nossa saúde física, como diz aqui, psíquica e emocional, porque senão ninguém aguenta. A pessoa ficar focada no trabalho, não tem tempo para mais nada, e isso é uma artimanha do inimigo aos nossos dias, prendendo as pessoas no trabalho ao ponto que não sobra tempo para as coisas do Senhor, não sobra tempo para a família. O marido não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. A esposa não tem tempo para o marido, ele não tem tempo para dar atenção para os seus filhos. Só enxergam trabalho, porque o interesse é somente financeiro, uma boa situação financeira, uma situação financeira estabilizada, mas não ter tempo nenhum para mais nada. Também nosso descanso, não podemos esquecer do Senhor. Como Deus disse ao povo de Israel, que aquilo serviria para eles também, para que nem os servos dele, não fizessem nenhuma obra, mas se dedicassem também ao Senhor.
Tem aquelas pessoas, não, mas eu tô tendo que trabalhar no sábado, tô tendo que trabalhar no domingo, tô tendo que trabalhar no feriado, tô tendo que trabalhar, e tô tendo que trabalhar, tô tendo que trabalhar. Como se essa hora a mais, ou esse dia a mais, fosse resolver todo o nosso problema financeiro. Trabalhar até mais tarde, como diz aquele salmo, não adianta nada trabalhar até mais tarde, que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Nós temos que entender que quem supre a nossa necessidade é o Senhor, não é o nosso esforço próprio, né? Nós temos que nos dedicar, procurar uma profissão que venha honrar a Deus, mas nós temos que entender que o resultado disso é a boa mão do Senhor na nossa vida, não é o nosso esforço próprio. Em Gênesis ainda, no capítulo 1, como diz esse versículo, Gênesis 1, 26 e 27, e diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante que enquanto plantas e animais são chamados a simplesmente frutificar e multiplicar-se, os seres humanos são chamados a subjugar, ter domínio e governar a terra. De modo que o nosso trabalho tem que refletir Deus. Por isso vem a responsabilidade de um trabalho honesto. Você já deve ter visto, né, alguns artistas que se dizem cristãos fazendo coisas completamente fora da vontade de Deus. E eles usam como desculpa para isso, mas eu tenho que trabalhar, né? Deus tem que entender que o meu ganha-pão vem disso. Será que estamos refletindo Deus no nosso trabalho? Será que todo trabalho reflete Deus? Isso de que, não, Deus tem que entender que é o meu trabalho. Ele tem que entender que é o meu ganha-pão. E muitas vezes pessoas fazendo coisas desonestas, muitas vezes coisas envolvidas com imoralidade, e acha que Deus está aprovando porque é o trabalho. Deus tem que entender. Então nós temos que colocar na nossa mente que o nosso trabalho tem que refletir Deus. De modo que não é qualquer coisa que a gente venha fazer que eu vou estar refletindo Deus, tá? O trabalho reflete a imagem de Deus em nós. Então veja bem, para os gregos, a morte era uma amiga, porque ela libertava os seres humanos da prisão da vida física. Mas na Bíblia, a morte não é amiga, mas inimiga. Né? Porque o mundo foi bem criado e belo. Né? 1 Coríntios 15 e 26 está falando que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, se a Bíblia está falando que o último inimigo, quer dizer que a morte não é nossa amiga. Isso era um pensamento dos gregos que tinha que a morte vinha para libertá-los dessa prisão, como se a vida, o trabalho fosse uma coisa assim completamente abominável, né? Como se fosse uma coisa assim terrível. Então eu não vejo a hora que eu morra para eu poder parar com essa vida exaustiva, cansativa. Na verdade, pessoas que pensam assim é porque não têm a mesma ótica de Deus. Olha o trabalho de uma outra forma, né? Como um jugo que fosse jogado em cima das suas costas, né? Já vi pessoas dizendo assim, mas se eu tivesse oportunidade de pegar Adão, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui trabalhando. Não. O trabalho foi dado por Deus antes do pecado. Né? Então Deus criou o mundo de forma bela, de modo que a gente
aquilo que a gente tem, Deus colocou nas nossas mãos para fazer, a gente tem que fazer com prazer e procurar refletir Deus no nosso trabalho. Né? Gênesis capítulo 11, nós vemos aqui um erro, né? Gênesis capítulo 11, uma história bem conhecida, a história da Torre de Babel. Né? Trabalhar não para honrar a Deus, mas com outra finalidade. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Nós vamos ler aqui. Gênesis capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então nós vemos aqui o trabalho não usado para honrar a Deus, mas o trabalho usado com outra finalidade. É interessante que pessoas também acham que somente os servos de Deus que fizeram grandes obras, somente os servos de Deus que fizeram grandes descobertas para a humanidade. Não, a Bíblia descreve também de pessoas que não conheceram a Deus e até então fizeram grandes coisas que serviu de projeto para as gerações futuras. Ferreiros, pessoas que fabricavam armas e um monte de coisa. E muitas delas não eram pessoas salvas, eram pessoas que não conheciam a Deus. No versículo 3, até então não havia nada de errado, porque diz: E disseram uns aos outros: Vinde, descemos, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Eles tiveram a ideia de fazer tijolos. Olha que coisa boa. E o betume servia de argamassa. Então, até aqui não tinha nada de errado. Provavelmente outras pessoas iam poder copiar essa ideia. Mas o erro acontece no versículo 4. Disseram-lhe: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o problema não estava no trabalho. O problema estava que era um trabalho egoísta, era um trabalho que afrontava Deus e um trabalho que buscava fama. Era egoísta por causa do quê? Era egoísta porque diz aqui no versículo 4, edifiquemos para nós uma cidade. Então eles queriam fazer alguma coisa para eles. Afrontava a Deus porque dizia: construímos uma torre cuja o topo chegue no céu. Isso era uma afronta para Deus também. Com esse intuito de querer fazer uma torre tão alta cuja ela ia atingir o céu. Se bem que era completamente impossível. Mas Deus achou isso como uma coisa abominável. E mais ainda,
e tornemos célebre o nosso nome. O objetivo de tudo isso era fama. Sabe, aqui eu vejo um erro que muitas pessoas cometem. Eu quero ingressar numa faculdade, porque aí todo mundo vai saber quem eu sou, né? Todas as pessoas vão querer ver e vão ver, de fato, olha quem eu me tornei, fulano de tal. Mas eu fico pensando, aonde é que está Deus nesse projeto? Para que a pessoa buscar uma profissão para que o nome dela seja destacado? Mas Deus não está sendo honrado ali. Buscar fama, buscar nome. Agora as pessoas vão saber quem sou eu, Deixa eu terminar minha faculdade aí, arrumar um bom emprego aí no meu ramo, e as pessoas vão dizer: você viu quem essa pessoa se tornou? Então, muitas das vezes, o trabalho está mais envolvido no sucesso pessoal do que na finalidade de que poder ajudar o próximo ou poder honrar a Deus através desse trabalho. A nossa visão ela é equivocada quando nós pensamos no trabalho como algo pessoal, como uma realização de um sucesso, do que no que diz respeito a poder servir o próximo. Deus criou a terra, ele cuidou e ele colocou o homem ali. Olha, ele estava dizendo: o meu trabalho vai beneficiar eles, os seres humanos. E Deus deu trabalho para Adão, para que eles cultivassem o jardim. Isso está beneficiando as gerações. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, nós não podemos ter a visão de que eu tenho que fazer para o meu sucesso. Mas quem eu vou estar ajudando? Eu vou estar beneficiando quem com esse trabalho? E mais do que isso, onde é que estarei honrando a Deus nesse trabalho? Estou honrando a Deus em quê? Deus está sendo honrado de quê? É exatamente quando acontece com muitos jovens que sonham em ingressar numa faculdade e Deus, pela sua misericórdia, graça, abençoa e essa pessoa consegue entrar. Quando ela entra na faculdade, ela esquece de Deus. Quer saber de uma coisa? Agora eu me tornei o fulano de tal. E anula Deus na vida dela. Deus não tem espaço. Deus não é honrado. A pessoa se tornou egoísta. A pessoa achou que ela alcançou uma plenitude cujo ela não precisa mais de Deus. Nós temos que refletir Deus, a imagem de Deus no nosso trabalho. Então, se queremos ser portadores da imagem de Deus no trabalho, é necessário manter o padrão que Deus nos mostrou. O trabalho é importante, mas também temos que ter tempo para o descanso. Trabalhar demais nunca foi bom. Temos que ter tempo para o Senhor, temos que ter tempo para a família. E o trabalho também tem que honrar a Deus. Nosso trabalho tem que mostrar a imagem de Deus em nós. Se nós não estamos fazendo isso, seremos pessoas completamente frustradas, né? Aquele versículo: se a nossa vida, né, consiste apenas a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz a palavra de Deus. A pessoa acha que já alcançou um grande status na sua vida, cujo ela não precisa de mais nada, como se ela tivesse atingido o céu. Sabe que é exatamente isso que estava acontecendo na Torre de Babel?
Vamos edificar uma cidade cujo topo chegue ao céu e tornemos célebre o nosso nome. Deus interrompeu esse projeto. Sabe que tem muitas pessoas que têm seus projetos profissionais interrompidos por Deus, porque Deus está vendo que isso não vai honrá-lo? Sabe que tem muitas portas que se fecham, inclusive para cristãos, portas que se fecham porque Deus está vendo que a pessoa não vai honrá-lo naquele trabalho e Deus simplesmente ele fecha aquela porta. Porque se o trabalho for egoísta, se esse trabalho for afrontar a Deus, se esse trabalho tem como objetivo buscar fama, e se ele não está transmitindo a imagem de Deus, Deus pode interromper, como ele fez com esse projeto da Torre de Babel. Que Deus nos ajude para que possamos, de fato, usar o trabalho que Deus nos deu para a sua honra e a sua glória. E lembrarmos de que Deus quer nos usar no nosso trabalho. Deus quer nos usar no nosso trabalho. Se você trabalha na escola, se você trabalha no hospital, se você trabalha na oficina, se você trabalha numa construção, seja qual for o seu trabalho, Deus quer te usar ali, porque se você está lá, é porque Deus colocou. E procure amar esse trabalho que Deus te deu. Não ficar reclamando, dizendo, eu gostaria de fazer outra coisa, menos estar aqui. Mas se essa é a porta que Deus te deu, então ame-a. Faça aquilo com amor. A Bíblia diz que nós devemos que servir como ao Senhor. Fazer o trabalho como se fosse para o Senhor, não fazer de qualquer forma, relaxado, reclamando, causando confusão na empresa, causando discórdia, colocando os funcionários contra o patrão. Não. Nós temos que honrar a Deus, nós temos que refletir Deus. As pessoas, quando estão olhando para nós, no nosso trabalho, eles têm que olhar dizendo, e elas dizerem, de fato, essa pessoa, ela transmite Deus no trabalho. Com toda a minha falha, com todo erro que há em mim, tem muitas coisas para ser consertada, com certeza, eu preciso mudar muito, tem muitas coisas que Deus ainda precisa trabalhar na minha vida, mas eu louvo a Deus por alguns lugares que eu trabalhei e na hora que chegou o tempo de eu sair da empresa, o patrão virou para mim e disse assim, olha, você não se misturou com os outros. E é uma coisa que até então eu nunca tinha parado para pensar, que ele estava me observando todo o tempo. Você não misturou com os outros. O cristão, onde ele estiver, ele tem que ser luz, não trevas. Todo lugar. Que Deus possa estar falando nos nossos corações. Numa outra oportunidade, vamos dar continuidade a esse assunto que é trabalho secular e trabalho espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos